Pessoal, hoje a gente vai mergulhar aí numa esfera um pouco diferente, mas na linha do que a gente tem feito, né? Bora, Como vocês já partiu. sabem, a gente costuma debater bastante política aqui, né? Porém, eu sempre tento trazer uma abordagem mais racional, mais analítica, menos carregada de paixões já aqui. Afinal, né, essa análise fria dos fatos que permite que a gente dá uma olhada melhor no mundo e nas complexidades das coisas, né? A proposta desse canal sempre foi justamente essa, né? Proporcionar reflexões mais aprofundadas e esmiuçar um pouco os aspectos do cotidiano e da política que muitas vezes passam despercebidos. Acredito que a minha formação em filosofia pode ser bastante útil nessa missão. Eu vejo a filosofia como uma ferramenta que permite que a gente investigue as estruturas das coisas e a base que sustenta, né? Camilo vereador de Imagina a filosofia como um né? alicerce de um prédio em construção. É fundamental ter uma base sólida para o prédio não desabar. Assim que é a filosofia, e ela confere essa solidez. A filosofia ela permite identificar onde estão os principais problemas da estrutura, ela sugere soluções, ela sugere também os limites até onde essas estruturas podem ser melhoradas. Esse princípio pode ser aplicado em tudo na nossa vida, desde os pensamentos mais corriqueiros no dia a dia, até a maneira como a gente se comporta e os debates políticos mais amplos que repercutem em toda a sociedade. É exatamente nessa direção que eu quero levar a conversa com vocês hoje no vídeo. Uma infame declaração de um deputado do PL de Goiás surgiu como uma oportunidade para a gente fazer uma reflexão mais aprofundada. Então vamos nessa. Na semana passada, participando de um podcast, o deputado soltou a seguinte declaração. Nos Estados Unidos, o exército americano não aceita alguém com QI abaixo de 80. Sabe por quê? Uma pessoa com QI abaixo de 80 não consegue entender comandos básicos. Ela não consegue segurar, ela não sabe, ela segura a arma, ela não sabe que lado que sai a projétil, que lado. Então ela não aceita, né? Essa pessoa é um perigo para andar com a gente. Não pode ter uma pessoa com QI abaixo de 80. Tipo assim, mano, o que o cara fala não faz sentido nenhum, muito provavelmente, e muito provavelmente a informação deve ser fake, né, velho? O cara deve estar criando essa história na cabeça dele e aí o cara chega numa conclusão através de uma história fake, mano. Vai. O Brasil tá com uma média 85. Só que o problema, sabe o que é? Quando você fala média 85, quer dizer que metade tá abaixo de 85. Qual é a parte que tá acima de 85? É a parte que tem acesso à educação particular, bom poder aquisitivo, e a alimentação, que influencia muito no QI. A questão de alimentação, influencia muito. Só que a maioria do Brasil tá abaixo. O Brasil está hoje emburrecido. E eu não falo como se fosse uma ofensa, porque são vítimas de uma ideologia. O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia... Ele tem QI de 15. E o cara ouvindo isso tudo aí, fala, ué, tá correto isso aí? Não tem como. Aí você pega... O QI dele deu 81, abaixo da média. Título de eleitor pra um monte de gente emburrecida. Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Eu vi isso aí daí também. É. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Pra você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. A conclusão, mano, cara. O cara pega uma FIC, joga dados da FIC da mesa, aí tira uma conclusão da mesa, aí vem o outro com a África com a conclusão mais idiota ainda da FIC, aí agora o cara, mano, saca da FIC, da conclusão, pô, do QI dele realmente é de 15, velho. QI dele baixíssimo. Baixíssimo. Ele diz que debaixo da média está metade. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. O Lula chegou na presidência e o povo burro... Não há conexão nenhuma, né, velho? Assim, quantos minutos de vídeo aqui? Ele tá falando um minuto. Ele falou... Ele falou um minuto. Ele falou a FIC, provavelmente é FIC, do exército americano, né? Mas de onde você tirou esse dado, né? Se tivesse uma pergunta lá, se o QI os caras na frente faz essa pergunta. Mas de onde você tirou esse dado aí? Onde você viu que o exército americano não aceita ninguém com... Pronto. A conversa tinha acabado ali já. Aí beleza, o cara colocou a FIC. Aí dessa FIC começou a vir os delírios e tipo assim, como que é o nome da palavra? Pô, esqueci. Olha o meu QI aí embaixo também. Conclusões que não tem ligação nenhuma com a FIC que ele inventou, tá ligado? Conclusões que não tem ligação nenhuma com a FIC. Picanha, cerveja! Primeiro, um comentário que eu acho fundamental, né? Notem que ele se coloca num pedestal de inteligência, né? Enquanto julga os outros como inferiores. Porém, a gente já tem uma ironia, né? O deputado ele comete um erro básico de matemática ao confundir a média com a mediana. A média é a soma de todos os valores de uma série dividida pela quantidade. Pelo número total de elementos. E a mediana é o valor central de um conjunto de números.
Para quem se vangloria tanto da própria inteligência, cometer um erro desse tipo é, no mínimo, constrangedor. E outra falha, né, na fala do deputado se dá nessa tentativa de relacionar o QI, o coeficiente de inteligência, com a efetividade de uma democracia, né? Acontece que o conceito do nada ele sacou essa conclusão, né, mano? Nossa, eu fiquei até espantado assim. Falei, ué. Ele começou com o papo de exército, com a FIC do exército. NA, né? Dado NA, dado baseado em PN, né? Porra nenhuma. Aí do nada disso ele começou a sacar que, mano, o Brasil tá não sei o que, tá baixo. Aí do nada ele começou a vincular ditadura com o QI do povo e tal. Mas como que a gente chegou nisso aqui? Como que do exército 81 pra isso? Como? E como medida de inteligência, ele é cada vez mais questionado, principalmente por suas limitações e pelas intenções com que... Meu Deus do céu, imagina esse cara correr bugado na Kemers. Ele foi criado. Isso também merece ser analisado e questionado. O QI, ele é uma pontuação derivada de um conjunto de testes padronizados que tentam medir a inteligência humana. Ele foi criado lá na França no início do século XX, e aí é importante mencionar que a inteligência é um conceito muito amplo, muito complexo, que é difícil você codificar ela num dado só. Hoje, os testes de QI eles são utilizados em vários contextos, mas alguns especialistas argumentam que eles são limitados na sua abrangência justamente por não considerar aspectos como a inteligência emocional e criativa, que também são essenciais para o sucesso. E ainda tem outro ponto, que é o viés cultural. Às vezes você faz um teste de QI pressupondo que certas culturas saibam de certas coisas, sendo que você acaba medindo a inteligência de uma população pela sua lente e não pelo contexto deles, né, do dia a dia deles e dos problemas que eles têm que resolver. Ainda tem outro elemento mais importante ainda. A inteligência pode até estar correlacionada com o QI, mas isso não quer dizer absolutamente nada sobre a origem dessa inteligência. A ideia de que a inteligência está necessariamente atrelada a uma determinada cultura é uma ideia atrasada e racista. Essa ideia, inclusive, foi a base para a justificação do colonialismo europeu em todo o mundo, especialmente no continente africano. A ideia básica era de que a colonização se justificava porque os europeus eram povos superiores e que estariam levando a civilização para esses lugares supostamente atrasados e inferiores. Essa justificativa moral era uma tentativa de limpar a barra do processo de colonização que envolvia um brutal domínio de vários povos e uma enorme brutalidade no tratamento desses povos taxados como inferiores. A escravidão foi uma das expressões desse processo. Embora a maioria dessas nações tenham se tornado independentes e não existam mais potências coloniais como antigamente, essas ideias continuam vivas, inclusive nesse discurso. E o curioso é que se o Gustavo fosse europeu, essa fala continuaria errada, mas ela poderia ter algum sentido em um discurso colonial ou em uma tentativa de justificar uma superioridade cultural. Mas ele é brasileiro. Na hora que chegar na Europa, ele certamente vai ser tratado como inferior por um racista, da mesma forma com que ele está fazendo com os africanos. Inclusive, puxando um pouco para minha área, essa fala do Gustavo é uma falácia lógica. É a falácia da omissão de dados. Lógico que é, pô. Mesmo se os dados dele primeiro, mesmo se a FIC for verdade, mesmo se a colocação depois dele, os dados que ele trouxe do QI da África for verdade, que eu tenho a sensação que é tudo mentira. Eu tenho a sensação que é FIC. As duas informações é FIC. Mesmo assim, não tem ligação nenhuma com a colocação de democracia. Tem nenhuma ligação. Nenhuma. Quando você seleciona alguns aspectos da realidade para reafirmar uma conclusão, enquanto ignora outros que podem refutar o que você defende. Nesse caso, eu não faço ideia de onde ele tirou esses dados de que o QI médio do continente africano é 72. Ou o rapaz do podcast tirou esses dados, né? E todos os dados que ele cita sobre QI, ele poderia colocar, inclusive, de onde saiu esses dados. Isso aí. Isso por si só já é um problema, já que a gente não sabe que pesquisa foi feita, como que ela foi feita e qual foi a metodologia empregada. Ainda que esse dado seja verdadeiro, o que explica esse dado? E aqui a gente entra na falácia desse raciocínio e desse pseudo-argumento. A colonização e a instabilidade política não tem nenhum papel nesse processo de impedir o desenvolvimento social e humano dos povos africanos. Gente, os países africanos se libertaram do colonialismo europeu uns 60, 70 anos atrás. Teve país que só se libertou nos anos 80 e 90. Vocês acham que isso não tem nenhum impacto no processo de desenvolvimento humano? No processo de estabilização dessas nações como autônomas e independentes? Ainda, tem país até hoje com problema por conta da guerra civil, alimentada pelo colonialismo, que infelizmente existe até hoje. Como que eu banco um sistema educacional? Como que eu avanço em um processo de alfabetização da sociedade nessas condições? Em alguns países, como é o caso da Somália, não existe governo até bem pouco tempo. E o que está lá é um negócio totalmente capenga e instável. Como que um país consegue avançar economicamente dessa forma? Como que eles conseguem financiar uma educação pública dessa forma? Como que eles conseguem fortalecer uma democracia dessa forma? Além disso, o pseudo-argumento dele ainda mostra uma compreensão rasa, simplista da realidade e desconhece profundamente o processo de desenvolvimento histórico dos países africanos.
e dos países no geral, do processo de desenvolvimento dos países, do processo de democratização dos países. Como eu já comentei em um vídeo anterior, quando eu falei da democracia, os regimes liberais não são sinônimos de democrático. Existem governos ao longo da história que foram liberais e não democráticos pelo simples fato de impedir o direito de voto de uma boa parte das pessoas. Um exemplo excelente de um regime liberal e não democrático, que o Gustavo cita no vídeo como um grande exemplo, é os Estados Unidos. Eles só garantiram o direito de voto na população para todo mundo na década de 60. Vocês sabem o que é curioso? As justificativas para não darem o direito a voto para o povo eram as mesmas que o deputado usa na sua fala, acusando uma suposta burrice acompanhada da pobreza, o que prejudicaria o processo de escolha de lideranças em um processo democrático. Essa conversa dele de que dar título de eleitor por um monte de gente emburrecida é problemático é a mesma das elites do século XVII ou XIX, de que isso atrapalharia o processo eleitoral, que atrapalharia a política, que as pessoas escolhem. Cara, e pior, ó, eu preciso até terminar, acho que faltam só 2 episódios, 2 capítulos, eu vou terminar, putz, mano, prometo que eu vou voltar, agora nas férias eu vou voltar às leituras, gente, preciso urgente. Ó, mas é muito legal sobre isso que ele tá falando, aqui no canal, ó, entra na home do canal, playlists, aí aqui, ó, a gente tá lendo aqui, ó, a autobiografia de Martin Luther King. Quantos vídeos já foram? 19 partes, ó. Acho que a gente já leu 20 e poucos capítulos. Tá tudo disponível aqui a leitura, ó. Mas esse parece que vai rolar de boa, né? Ó. E ambientes inspiradores. Já tem 25 capítulos. E lá conta, velho. Tipo assim, a luta que foi, mano, e Martin Luther King. Resenha nova, né, velho? Resenha nova. Anos 60, anos 50 ali. E, mano, os caras não podiam votar, velho. Porque era preto. Escolheriam as pessoas mano, erradas. Meu pai de vocês estão aí no chat, com certeza nos anos 60. Eu tenho certeza que tem gente aí no chat que pai nos anos 60, mãe nos anos 60 já era tipo velho, mano. Já era tipo adulto. O que o deputado está defendendo, mas ainda não tem coragem de afirmar, é uma volta ao período em que a democracia só funcionava para poucos. O que ele não sabe, possivelmente, por limitações intelectuais, é que ele próprio não seria eleito nesse sistema que defende. Porque os seus eleitores são burros? Não. Pelo simples fato de que ele também é um representante popular e que os seus eleitores não teriam direito a voto nesse sistema. E sobre isso eu acho que cabe entrar também no elemento crucial que está cada vez mais presente nas redes e nesse mundo dominado pelas redes, que é o efeito Dunning-Kruger, que está presente nesse discurso. Ou, como eu chamo aqui, do caso dos estúpidos que se acham gênios. O efeito Dunning-Kruger é um fenômeno psicológico que se refere a... Salve, Kaique. Obrigado, mano. Seja muito bem-vindo. Como é que você tá? Tá bem? Tendência de indivíduos com habilidades limitadas em uma determinada área superestimarem essas habilidades, enquanto os indivíduos altamente competentes subestimam as suas habilidades. Esse fenômeno foi identificado pelos psicólogos David Dunning e Justin Kruger em 1999. A pesquisa do Dunning-Kruger encontrou uma correlação inversa entre habilidade e confiança. Eles descobriram que aqueles com baixa habilidade em uma tarefa superestimavam as suas habilidades para realizar essa tarefa. Por outro lado, aqueles com altas habilidades, eles frequentemente subestimavam a sua competência. É o caso, inclusive, da síndrome do impostor, um outro fenômeno psicológico observado e que dialoga com isso. Em resumo, a questão é simples. Quanto menos você sabe sobre algo, mais você tem certeza do que você sabe. E quanto mais você sabe, mais você tem dúvidas. Esse fenômeno é interessante porque ele é exatamente o que aconteceu com o deputado e acontece constantemente na política. A política já é um fenômeno divisivo por natureza. As pessoas abandonam o que elas têm em comum e passam a reforçar o que elas têm de diferente o tempo inteiro para afirmar um grupo político sobre o outro. Isso já era assim antes. Agora, com o predomínio das redes sociais, a coisa ficou feia. Você é dividido e encaixotado pelo algoritmo de acordo com seus interesses para que as redes sociais vendam anúncios direcionados para você. Isso envolve um processo muito forte de reforçamento das próprias crenças. Você só tem acesso a conteúdos que te falam que você está certo, que te falam que você quer ouvir. São conteúdos feitos sob medida para te manter preso e conectado o tempo inteiro. Como esses conteúdos precisam te manter conectados e usando as redes, eles não vão questionar o que você acredita. Nem por 1 milímetro. Por conta disso, na sua cabeça, você vai se julgar certo o tempo inteiro. E como você está certo, é evidente que os outros adversários, né, que os algoritmos te botam para brigar o tempo inteiro, estão errados. E são menos inteligentes que você. Isso acontece aí nessa fala do deputado. A mensagem que ele tenta passar para a base dele é de que eles votaram certo, que eles representam uma certa elite intelectual, que sabe o que é melhor para o Brasil, enquanto os outros são burros. Sabe o que é pior? Hoje, todo mundo costuma pensar assim nas redes sociais. É justamente isso uma das coisas que matam o convívio democrático saudável. Essa ideia de que uns são inteligentes, são muito mais inteligentes, que os outros são burros na política, ela já existe já tem muito tempo. Existem casos de gente famosa com a camisa "a culpa não é minha, eu votei no Aécio" quando o Brasil entrou em crise, por exemplo, no segundo mandato da Dilma. Os próprios petistas, de certa forma, também se utilizam dessa ideia de que são intelectualmente superiores aos bolsonaristas, colocando os bolsonaristas como gado, como gente menos inteligente e tudo mais. É tudo resultado desse processo que eu descrevi aqui, do casamento dos algoritmos com essa tendência psicológica em achar que sabe muito, quando na verdade não sabe nada. E o que a gente tem visto com a expansão da internet é um mar de conteúdos que qualquer um acessa e que te dá a ilusão do conhecimento o tempo inteiro.
Isso não passa por um filtro de qualidade. O resultado é um cenário onde as pessoas fingem serem especialistas em determinados assuntos apenas com a intenção de te fisgar, de aumentar o teu PN, né? engajamento e, obviamente, ganhar dinheiro e status com isso. Então, se vocês olham, por exemplo, para esse tipo de raciocínio, a pessoa ela já se sente mais inteligente, ela tem acesso a meia dúzia de conteúdos que confirmam o que elas acreditam e elas não têm acesso ao contraditório. E aí elas se acham a última Coca-Cola do deserto, elas se acham super inteligentes, os outros são idiotas. E aí um outro caso recente dessa bobajada pseudo-intelectual é aquele careca lá da direita, que se diz professor de geopolítica, explicando que o Brasil é subdesenvolvido por conta do calor por ser um país tropical. Isso é mais um... Professor Rock meteu essa. Pô, essa fic é antiga, hein, mano? Essa fic é, né, mano? Fic de tiozão do pavê essa, né, velho? Países tropical, o povo é mais burro. Ô, essa fic é antiga demais, mano. Nossa senhora, pensa na fic antiga, essa daí, velho. O Rock meteu essa, pô, aí é tenso. Exemplo desse casamento da picaretagem com a internet. O fato de o Brasil ser um país que foi colônia por 322 anos, de não ter tido nenhuma experiência mais robusta de democracia popular, de ter um projeto de desenvolvimento contínuo, de um mínimo de estabilidade política, não diz nada sobre o nosso subdesenvolvimento. O que diz mesmo é o calor. É com isso que a gente tem que lidar hoje, que a gente tem que ficar... Vou ouvir essa frase de novo, que ela é muito boa. Taxou o professor Xavier com esteroides. Popular, de ter um projeto de desenvolvimento contínuo, de um mínimo de estabilidade política, não diz nada sobre o nosso subdesenvolvimento. O que diz mesmo é o calor. E aí tá o Tavir aqui vendo o react. Tá o Tavir aqui vendo o react com 2 blusas e uma coberta. Tavir é inteligente, porque aqui tá frio. Aqui tá frio e aqui, quem hoje é frio é inteligente. Hoje é calor é burro. Meu Deus do céu, cara. É com isso que a gente tem que lidar hoje, que a gente tem que ficar atento. Uma das maiores reflexões sobre a sabedoria na humanidade está nesse livro aqui, ó, Apologia de Sócrates, do Platão. Por isso eu já deixo a recomendação de leitura, né? A conclusão do Sócrates é simples, mas ela é devastadora para quem acha que sabe muito sobre as coisas. A verdadeira sabedoria consiste em conhecer o tamanho da própria ignorância. Com isso, eu deixo vocês aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Palavras duras, hein? Palavras duras, hein, Fredinho? Deixem um joinha aí se curtirem. Deixem nos comentários qualquer dúvida, crítica ou elogio. Eu espero que o deputado que falou essa atrocidade reflita um pouco sobre o que ele falou, sobre a bobagem que ele falou, e que, inclusive, se for o caso de crime, que ele responda por isso. Pô, eu vou fazer o corte disso aqui e a thumb vai ser assim, vai ser o Fred. Vai ser o Fred aqui no meio. E aí aqui na direita o professor Rock. E aqui na esquerda esse deputado. E aqui no meio o Fred falando assim: vocês são burros porque não sabem o tamanho da ignorância de vocês. Boa. Essa vai ser a thumb. Palavras duras, Fredinho. Duras demais. Frederico Crepe, o nome do canal, hein? Quem estiver vendo esse corte. Só se inscrever. Clickbaitico, exatamente. Eu posso ser burro, mas sei fazer clickbait. Ai, meu Deus do céu, cara. Antiga é mal, mas se diverte, cara. Se ninguém pode negar, não, cara. Ninguém pode negar isso, cara. Cara,